Então, hoje a gente vai continuar a falar sobre os sistemas de abastecimento de água, que foi o que a gente viu na semana passada. Só que na semana passada, o que a gente fez? A gente viu as maneiras que a gente tinha para poder projetar um sistema de abastecimento de água. Então, a gente aprendeu a determinar vazões, as vazões do sistema de captação, do sistema de distribuição e do sistema do reservatório. Então, a gente aprendeu a fazer estimativa populacional, a gente aprendeu a estimativa da população, porque o nosso sistema é um sistema que ele vai durar pelo menos 20 anos, então a gente tem que estimar qual que é a população que vai ser atendida por esse sistema. E a gente aprendeu quais eram as partes componentes do sistema de abastecimento de água. Hoje a gente vai falar de uma parte apenas, que é a parte dos mananciais. Então, quando a gente fala de manancial de água, manancial é aquele local de onde a gente vai retirar a água. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre esses mananciais, tá bom? A primeira coisa que a gente vai ver qual que é a definição de manancial. A manancial, ele é a reserva de água no ambiente natural que pode ser utilizada como fonte para abastecimento público, podendo ser utilizada para abastecimento doméstico, comercial, industrial e para outros fins. Então, quando a gente pega aquela norma regulamentadora do saneamento básico, quando a gente está dentro do sistema de abastecimento de águas, a definição de manancial é essa. Vai ser a reserva de água que a gente vai poder utilizar para abastecimento doméstico, comercial, industrial e para qualquer outro fim. Nós podemos classificar esses mananciais segundo a sua forma de apresentação e segundo o seu tipo de utilização. Como assim? Quando a gente fala em formas de apresentação, a gente pode classificar esse manancial em superficial e subterrâneo. Alguns autores ainda utilizam essa classificação como atmosférico. Então, isso aqui não é um consenso geral, mas alguns autores classificam. Então, o que vai ser um manancial superficial? A água está ali na superfície, a gente vai retirar a água da superfície. O que é um manancial subterrâneo? Eu vou tirar a água que ela está subterrânea. Um manancial atmosférico. O que a gente entende por atmosférico? Quando a gente fala em atmosférico, a gente lembra das precipitações atmosféricas. Precipitações atmosféricas. Então, esse tipo de manancial é um manancial que vem a partir dessas precipitações. Então, é uma reserva de água que vai existir devido a essas precipitações atmosféricas. Quanto à forma de utilização, a gente pode classificar os mananciais em mananciais efetivos ou potenciais, que são a maneira se eles estão sendo utilizados ou se não estão sendo utilizados. Então, os mananciais superficiais são normalmente os mananciais que são mais poluídos. Porque se eu tenho aquele leito de rio, aquela água na superfície, essa água normalmente ela vai conter uma maior quantidade de poluição, porque ela está aberta para a atmosfera. Entretanto, estes são os mananciais mais utilizados para abastecimento de água, porque eles são mais fáceis de captação. Quando a gente tem uma água que ela é captada de um manancial superficial, a gente tem essa forma de captação mais simples. Os mananciais subterrâneos, eles são normalmente de muito boa qualidade e uma facilidade de obtenção. Porque como que a gente faz para poder obter a água subterrânea? A gente coloca uma estação elevatória, uma bomba. Então, a gente vai colocar uma bomba a partir dessa, num poço, a gente consegue obter essa água do nosso manancial subterrâneo. São menos utilizados, então aqui a gente usa mais os superficiais. E os atmosféricos, como eu disse, aqueles que são atmosféricos, eles são mananciais constituídos por águas meteóricas. Essas águas que elas vêm por precipitações atmosféricas. São puros do ponto de vista físico-químico,
porém são de difícil captação. Aqui eu acho que não é meteóricas, tá? É meteorológicas. Então, aqui é só uma imagenzinha para vocês verem. O superficial, a gente vai ter um leito de um rio, uma barragem, um poço não, uma represa. Então, tudo isso é superficial, que a gente vai ter facilidade de acesso. O subterrâneo, a gente vai ter que fazer um poço para acessar essa água. E o atmosférico são essas precipitações atmosféricas que podem ser represadas. Normalmente, os mananciais atmosféricos, eles são difíceis da gente ter o reservatório. Quanto à utilização, a gente consegue classificar esses mananciais em efetivos ou potenciais. O que são mananciais efetivos? São mananciais que eles já estão sendo utilizados. Então, a gente faz a utilização, já está sendo utilizado esse manancial. Mananciais potenciais são aqueles que ainda podem ser utilizados. Eles podem ser utilizados, mas eles não são utilizados. Então, nós sabemos o que? Isso é uma informação muito difundida, que 97% da água que a gente tem no planeta é de água salgada. Então, 3% são de água doce. Esses 3% de água doce, 0,3% são essas águas superficiais, esses mananciais superficiais, 30,8% são águas no subsolo e 68,9% são gelos polares das calotas glaciais. Então, a grande maioria dos mananciais de água que a gente ainda tem são potenciais, eles poderão ser utilizados, porque os efetivos eles ainda são a minoria, tá bom? Felizmente, né? Então, os mananciais superficiais, eles fazem parte de toda a água que vai escoar na superfície terrestre. Então, a gente vai ter esse escoamento. São eles os córregos, os ribeirões, os rios, os lagos e os reservatórios artificiais, que são as barragens e as represas. As precipitações atmosféricas, ao atingirem o solo, armazenam nas depressões dos terrenos, nos lagos e nas represas e alimentam esses cursos de água da bacia hidrográfica, transformando-se em escoamento superficial. Então, normalmente, essas precipitações atmosféricas, elas vão fazer parte de um sistema de manancial superficial, porque elas vão se transformar. Uma grande parte, porque ainda existe uma parte que vai infiltrar no solo para poder fazer parte daquele manancial. Ai, gente, acabou de sumir o nome. Subterrâneo. Aqui é só uma imagem para vocês verem um mapa do país, mostrando quais são nossas regiões hidrográficas. As regiões hidrográficas são as grandes bacias que nós temos. Então, aqui a gente tem a bacia do Amazonas, então a região hidrográfica amazônica, a região hidrográfica do Tocantins, região hidrográfica do Paraguai, e assim sucessivamente. Nós temos 12 grandes regiões hidrográficas dentro do nosso país, onde as maiores são a amazônica, a do Tocantins, e a do Paraná e a do Rio São Francisco. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo bem. Nosso país é riquíssimo em quantidades de água. Além de nós termos grandes bacias hidrográficas, a gente tem aquíferos, a gente tem um dos maiores aquíferos mundiais dentro do nosso país, né? Então, os mananciais subterrâneos, eles são aqueles constituídos por águas que se encontram no subsolo, ocupando os interstícios, que são as fendas, as falhas ou os canais que existem nas camadas geológicas. Esses aquíferos, não, esses mananciais, eles podem surgir de maneira natural, através de minas, nascentes e fontes. Então, são exemplos os poços rasos, os poços mais profundos, tubulares, escavados, drenos, galerias e filtrantes. Todos esses
são tipos de mananciais subterrâneos. O manancial ele pode vir sem necessidade de bomba, então ele pode vir naturalmente, ou a gente vai precisar de uma bomba para poder fazer a sucção da água, tá bom? Nesses mananciais subterrâneos, a gente vai ter uma água mais limpa, uma pureza maior, porque ocorre uma filtração da água até que ela se deposite no manancial subterrâneo. Então, ocorre uma lenta filtração das camadas permeáveis do solo. A água, então, ela vai ser de ótima qualidade, vai ter uma boa qualidade, podendo dispensar tratamento. Nem sempre, na maioria das vezes, tá bom? Então, a água a gente tem que fazer uma análise para poder ver se essa água dispensa ou não o tratamento. Mas na grande maioria dos mananciais subterrâneos, a gente não precisa do tratamento prévio da água. Devido a essa filtração que ocorre também de maneira lenta por causa da permeabilidade do solo, essas águas elas são isentas de bactérias que são encontradas naquelas águas superficiais. Então, na água superficial, no leito do rio, a gente pode ter lixo sendo jogado, pode ter restos de animais que são mortos na beira. Então, isso pode trazer muitas bactérias. Quando a gente tem essa água do manancial subterrâneo, isso é bem menos encontrado. Então, a gente não tem essas bactérias que são encontradas. A não ser que esse lençol freático ele seja atingido por alguma fonte poluidora. Então, se ele for atingido por uma fonte poluidora, aí sim a gente pode ter bactérias naquele manancial. Então, os maiores mananciais subterrâneos que a gente tem são o aquífero Guarani. Então, esse aqui é a localização do aquífero Guarani, que fica aqui uma parte dele no nosso país. E a gente tem também, mas não é nosso, né, aqui do país, o aquífero de Nubian. O aquífero de Nubian, ele é lá na África. Então, a área desse aquífero Guarani, que aqui no nosso país é de 1,2 km², com espessura máxima de 800 metros e uma reserva de 40 mil km³ de água. O aquífero Nubian, ele vai ter 2,5 milhões de km², 4 mil metros de espessura e 135 mil km³ de água, tá bom? Então, é muita água que a gente ainda tem reservada nesses aquíferos subterrâneos. O principal problema é que esses aquíferos eles podem ser poluídos, então nós temos que evitar a poluição dos aquíferos, porque são águas para serem utilizadas no futuro. Porque atualmente a gente ainda tem muito leito de rio a ser aproveitado, muita água superficial. Como nós temos esses mananciais que são de formas diferentes, a gente tem uma classificação desses corpos de água. Então, a água ela é diferente. Eu posso utilizar rios diferentes, aquíferos diferentes, poços diferentes. Como que eu vou caracterizar, então, a água? A resolução do CONAMA, lá de março de 2005, resolução 357, ela faz a classificação desses corpos de água. Primeiramente, ela vai classificar as águas em águas doces, águas salobras e águas salinas. Então, lá na resolução fala o seguinte: as águas doces, salobras e salinas do território nacional, TN é território nacional, são classificadas segundo a qualidade requerida para os seus usos preponderantes. Então, todas as águas em território nacional, elas são classificadas de acordo com o uso que essa água vai ter. E nós temos 13 classes de classificação, onde a água doce, que é a que a gente vai trabalhar, ela tem 5 classes diferentes. Então, a gente vai ter a classe 1, 2, 3 e 4. O que vai mudar se uma água ela vai ser doce, salobra ou salina? Então, a água doce, a salinidade dessa água tem que ser menor do que 0,5. Isso aqui é como eu dizer o por milhar. Então, quando a gente põe aquele símbolo assim, a gente tem o porcento, é como se fosse 5 em 100. Aqui é por mil, 0,5 em 1000 partes de sal. Águas salobras está entre 0,5 e 30 e águas salinas acima de 30. Água salobra é uma realidade que a gente tem muito no país, principalmente na região norte e nordeste.
Então, nós somos muito abençoados, porque aqui na nossa região centro-oeste, a grande maioria dos leitos de rios, das nossos mananciais superficiais e os subterrâneos também, eles são de água doce. Em algumas regiões do nosso país, não, a gente vai ter essa água salobra. A água salobra, ela pode vir com sabor, ela pode vir turva e ela pode vir com cheiro. Então, isso não é agradável quando a gente vai tomar a água. Mesmo com o tratamento, o gosto, o sabor da água, ele é modificado, tá bom? Então, nosso principal foco que nós vamos estudar são as águas doces, porque nós queremos aquela água potável. Então, a água potável, nossa água doce. Essas águas doces, elas são classificadas em 5 classes. A primeira classe é a classe que a gente chama de classe especial. O que é uma água doce de classe especial? É uma água que ela pode ser destinada ao abastecimento do consumo humano com desinfecção. O que significa isso? Eu não preciso fazer um tratamento. Então, ela é sem tratamento, apenas a desinfecção. Então, B, a preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas e a preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de proteção integral. Essa água de classe especial é a água mais limpa, mais pura que a gente vai ter no manancial de água doce. Então, a gente fala que é uma água de classe especial. Eu não preciso fazer um tratamento dessa água, apenas essa desinfecção. Quando a gente tem uma água da classe 1, essa água de classe 1 é a água que a gente vai destinar ela ao abastecimento para consumo humano, desde que haja um tratamento simplificado. Então, aqui a gente vai ter que fazer um tratamento nessa água. Um tratamento que é de modo simplificado, mas a gente vai ter que tratar. Quando a gente estiver falando sobre tratamento de água, isso pode ficar um pouco mais claro para vocês, tá bom? Que vocês vão ver os tipos de tratamento de água que a gente tem. Depois, essas águas elas podem ser utilizadas para a proteção das comunidades aquáticas. Ela pode ser utilizada diferentemente das águas especiais, a recreação de contato primário, tais como natação, esqui e mergulho. Então, as águas das classes especiais, elas não são destinadas para recreação, porque são águas muito puras. Então, seria uma utilização muito banal para uma água de tamanha qualidade. As águas que são destinadas para recreação são águas a partir da classe 1. Essas águas também são utilizadas para irrigação de hortaliças que são consumidas cruas ou de frutas que a gente não vai remover a película antes de ingerir. Então, essas frutas que a gente não precisa remover a casca, é interessante que a água a ser utilizada na irrigação seja essa água de classe 1. Por quê? Porque ela é uma água que ela tem uma pureza maior. Por mais que ela precise de um tratamento para ser consumida, esse tratamento não tem que acontecer para irrigação. E a proteção de comunidades aquáticas em terras indígenas. A água da classe 2, ela vai ser o quê? Destinada ao abastecimento do consumo humano após tratamento convencional. Essa é a principal que a gente tem. A grande maioria das nossas águas são águas da classe 2. A proteção das comunidades aquáticas, assim como as demais. A recreação de contato primário. A irrigação de hortaliças e plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte, lazer, onde o público possa vir a ter contato direto, e a aquicultura e atividade de pesca. Então, essa água, como ela já é uma água um pouco menos pura, que a gente vai precisar de uma quantidade maior de tratamento, ela pode ser utilizada para irrigação de hortaliças e aquicultura. Quando a gente tem uma classe 3, essa água ela vai ser destinada ao quê? Ao abastecimento humano após tratamento convencional ou avançado. Então, normalmente, em águas 3, a gente vai ter um maior teor de contaminação. Então, a gente vai ter que ter esse tratamento avançado. A irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas ou forrageiras. Então, a gente não vai usar mais para irrigação de verduras, de legumes, de frutas. Por quê? Essa água ela já vai ter um teor de contaminantes maior.
a pesca amadora, a recreação de contato secundário e a dessedentação de animais. Então, os animais eles podem utilizar essa água para consumo. E as águas de classe 4, elas vão ser destinadas somente à navegação e à harmonia paisagística. Essas águas de classe 4, elas não são passíveis de consumo. Por quê? Porque elas vão ter um teor maior de contaminantes. Nem a partir de tratamento a gente consegue fazer a utilização dessas águas, tá bom? Então, são 5 classes. A gente tem a classe especial, classe 1, 2, 3 e 4. Sendo que dentre elas a mais pura, a sem contaminantes é a classe especial, que pode ser utilizado diretamente para consumo humano. E as demais, quando a gente tem as classes 2 e 1, 2 e 3, elas podem ser utilizadas para consumo desde que seja feito um tratamento, e a classe 4 não pode ser utilizada para consumo, tá bom? Não é uma água potável. Vocês entenderam essa relação das classes de água, da maneira como a gente faz para poder classificar as águas, os nossos tipos de mananciais? Essa última aí não tem tratamento, professor? Essa última, mesmo com tratamento, ela não atende os requisitos de potabilidade. Entendi. Mesmo tratando, ela não se torna uma água potável. Então, ela só pode ser utilizada para navegação. Aqui lá a referência que eu coloquei para vocês, lá no AVA, é desse livro aqui. Então, esse livro ele coloca essa imagenzinha que dá uma resumida. Então, nós temos essas 5 classes da água doce. Então, isso aqui é apenas para água doce. Onde, quanto maior a qualidade da água, então aqui a gente tem qualidade excelente, a gente tem a classe especial. À medida que a gente vai aumentando o número, classe 1, 2, 3, 4, essa qualidade da água ela vai se tornando mais ruim. E quanto maior a qualidade, usos serão mais exigentes. Mais exigentes serão os usos para esse tipo de água, tá bom? Então, consumo humano, classe especial sem tratamento. Classe 1, 2 e 3 pode ser utilizada para consumo desde que exista um tratamento. E classe 4 não é recomendada, porque mesmo com tratamento ela não atinge o índice de potabilidade. Tudo bem? Tranquilo, né? E aí a gente passa para dentro do sistema de abastecimento de água. Vocês viram que a gente tem o manancial, a captação, são várias etapas que a gente tem, são vários setores diferentes. A gente vai ter a etapa de captação da água, os sistemas de captações. O que é captação? Então, o manancial é a reserva. Mas para que eu possa utilizar essa reserva de água, eu vou ter que fazer a captação dessa água. O sistema de captação é o sistema onde eu vou retirar a água do manancial e levar para a minha estação de tratamento. Então, eu retiro a água do manancial e levo para a minha ETA, para a minha estação de tratamento de água. Aí eu vou conseguir fazer o seu tratamento. Então, quando eu falo em captações, vai ser o conjunto de estruturas e dispositivos construídos ou montados junto a um determinado manancial, objetivando a retirada da água destinada a um sistema de abastecimento de água. Então, é todo aquele conjunto de estrutura, de dispositivo que a gente vai ter junto ao manancial para retirar a água desse manancial para que ela seja utilizada. Então, esse sistema, para que ele seja projetado, a gente tem que levar alguns fatores em consideração. Quais são esses fatores? Então, primeiro é que ele tem que ter um funcionamento ininterrupto. O que isso significa? Não pode parar. Então, o sistema de captação, ele não pode parar. Eu tenho que estar captando a água em todos os meses do ano, em todas as épocas do ano, tem que haver a captação de água. Eu não posso captar apenas enquanto eu tenho a cheia e depois parar. Por quê? Porque a distribuição de água acontece em todos os períodos.
A retirada da água do sistema tem que ser em quantidade e qualidade satisfatória. Então, eu tenho que obedecer àquela vazão de captação. Lembra que vocês aprenderam a determinar qual que era a vazão de captação? Eu tenho que obedecer essa quantidade da vazão de captação e eu tenho que ter qualidade satisfatória. Então, o meu sistema tem que captar água de uma forma que essa água ela venha com qualidade. Eu tenho que retirar as sujeiras, restos presentes na água, restos de plantas, de animais presentes na água, eu tenho que retirar areia. Então, a minha água ela tem que vir com a melhor qualidade possível pelo sistema de captação. Ela tem que ter uma facilidade de acesso para manutenção do sistema. Então, tem que ser fácil de acessar para que esse sistema ele possa ter uma operação simplificada e uma manutenção simplificada. Porque se eu faço um sistema de captação que eu não consigo chegar nele, como que eu vou fazer a captação de água todos os dias, esse funcionamento ininterrupto do meu sistema? Então, eu tenho que confiar que ele vai ser de facilidade de acesso. E tem que ter uma localização afastada das fontes de contaminação. Sempre que eu vou avaliar onde vai ser o meu sistema de captação, eu tenho que avaliar onde eu tenho o meu rejeito, onde eu vou colocar aquele rejeito de lixo, rejeito, porque esse sistema tem que ser localizado o mais afastado possível, para poder garantir essa qualidade satisfatória da água. Normalmente a gente fala o quê? Que quando nós temos esse sistema de captação sendo feito no manancial superficial, é interessante que ele seja feito na parte mais linear do meu manancial, ou caso o meu manancial seja curvo, que ele seja feito na parte mais côncava, porque na parte mais côncava não vai acontecer bancos de areias. Então, nós temos que evitar formação de bancos de areia. Evitar locais com formação de bancos de areia quando a gente vai fazer o projeto de uma captação de manancial. Então, a gente vai ver para captações superficiais, tá bom? Quais são as partes constituintes do sistema de captação superficial? Então, nós temos a barragem, a tomada d'água, os canais de interligação, as comportas e os registros, as grades, telas e crivos, o desarenador, a calha parcial e o poço de sucção. Essas aqui são as principais partes constituintes de um sistema de captação. E agora a gente vai ver um por um o que é cada uma dessas partes constituintes. A primeira que a gente vai ver, primeira parte constituinte, é a barragem. Então, quando a gente fala em barragem, vem de barrar. Vai ser um barramento que a gente vai fazer daquela água. São todas as obras executadas nos cursos de água que ocupa toda a largura para elevar o nível de água a uma cota pré-determinada, de modo a garantir o bom funcionamento da captação e das bombas. Barragem para sistema de abastecimento de água, a gente vai ter que aumentar esse nível de água para que haja um bom funcionamento do sistema de captação, das bombas do sistema de captação. Então, a barragem é essa obra, o paredão que vai fazer com que haja esse barramento da água. A gente vai criar um reservatório. Para que a gente faz a barragem, então? A barragem ela vai servir para aumentar o nível, como está aqui, para elevar o nível de água. Ela pode servir para regular vazão. Então, a gente pode regular a vazão a partir de uma barragem, porque eu vou aumentar a quantidade de água armazenada, então eu consigo regular a vazão que está passando por aqui, tá bom? Então, ela pode servir para esses meios dentro das partes do sistema de captação. Então, o que é a tomada de água? A segunda parte que a gente chama de tomada de água. A tomada de água vai ser o conjunto dos dispositivos que vão destinar a água do manancial para as demais partes constituintes da captação
e que ocorre em todo tipo de captação para permitir a entrada de água do sistema. Então, a gente tem lá a barragem, ou a gente vai ter o meu manancial com a minha bomba. A tomada d'água vai ser aquela tubulação, vai ser aquele poço que vai levar a água de onde eu estou pegando para a próxima parte do meu sistema, para a próxima parte do meu sistema de captação. Então, ele é um dispositivo que vai conduzir água. Normalmente, ele vai ser composto por condutos forçados. Vocês lembram que eram condutos forçados? Um dos que está com seção transversal cheia. Isso aí. Então, eles normalmente a tomada de água é feita por condutos forçados, tá bom? Então, essa tomada d'água, ela vai servir para conduzir a água para onde a gente quer. Então, aqui eu tenho a barragem, as comportas, aqui um adutor, a tomada d'água vai ser essa estrutura aqui que vai conduzir a água, tá bom? Depois nós temos os canais de interligação. O que são canais de interligação? Vai ser um canal que ele vai ligar a tomada de água bruta com a caixa de areia e a caixa de areia ao poço de sucção. Então, quando eu tenho aqui outra parte que a gente tem, é o que a gente chama de caixa de areia. O que é essa caixa de areia? Ela é como se fosse um poço que vai fazer com que a areia decante. A areia ela vai ficar no fundo do meu poço e aí ele vai passar somente a água para evitar que tenha areia no meu poço de tomada d'água. Então, os canais de interligação vão ligar da tomada d'água até as minhas caixas de areia, tá bom? E depois das caixas de areia até o poço de